Olá, vamos começar as meditações do livro de Santa Teresa de Jesus, o livro da vida, ou conhecido também como Santa Teresa d'Ávila. Antes de te explicar como será todo este processo dos 40 capítulos deste livro, te convido a um Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Tem uma música que eu gosto muito, ah, que sempre o padre canta e aí os fiéis cantam junto também, quando ele vai iniciar os sermões, né, as homilias. Eu vou colocar aqui brevemente também, para que nos conduza neste trabalho, que para que seja feito para o nosso Senhor, para a conversão de todos os pecadores, para como nosso Senhor mais lhe aprouver, né? Como Ele quiser usar. A vós descei, divina luz, e a nós descei, divina luz. E as almas acendei o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. Vamos iniciar as meditações do livro de Santa Teresa de Jesus. Uma breve introdução sobre a Santa Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus. Nasceu no dia 28 de março de 1515 em Ávila, Reino de Castela, e morreu em 4 de outubro de 1582 em Alba, Reino de Espanha. Teresa foi religiosa carmelita e uma grande mística do século XVI. Teresa se destacou por suas obras de vida contemplativa, direcionadas à oração mental, e por sua atuação também durante a Contra-Reforma. Ela foi uma das reformadoras da Ordem Carmelita e é considerada cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, ao lado de São João da Cruz. 40 anos após a sua morte, em 1622, Teresa de Ávila foi canonizada pelo Papa Gregório V. O Papa João Paulo VI, em 27 de setembro de 1970, proclamou-a doutora da Igreja. Seus livros, como este que a gente está lendo agora, né, vai começar, o Livro da Vida, é uma de suas obras-primas. Também o Castelo Interior fazem parte da literatura renascentista espanhola e o conjunto dos escritos místicos do cristianismo e da nossa Santa Igreja. Um breve comentário que eu acho interessante da vida de Santa Teresa de Jesus é que o número 40 permeia muito a história da vida dela. Ela comenta que não me recordo se neste ou se no Castelo Interior, que a verdadeira conversão, né, que ela se considera assim, a segunda grande verdadeira conversão, foi aos 40 anos, que ela, em uma conversa com o pai, ela assumiu em um dos livros, dos escritos, que ela não tinha coragem de dizer ao pai que não estava tendo vida interior, ou seja, uma vida de oração, né, uma vida mais devota e reclusa a Deus e aos desígnios que o Espírito Santo havia ah, prometido à vida dela. Então, 40 anos após a sua morte, né, aqui também é que ela foi canonizada. É muito interessante esse 40 que
rodeia a vida de Santa Teresa de Jesus. Uma breve apresentação do livro, para facilitar também até a leitura, para quem está seguindo junto comigo aqui, ou para quem só está escutando, não pode acompanhar com o livro ou com o PDF. Mas é para facilitar mesmo a compreensão da autobiografia dela, que esse livro está dividido em 5 partes. A primeira parte se refere mais à vida da família, como foram os primeiros anos da vida da religiosa. A segunda parte, ela descreve 4 graus de oração, relata as experiências místicas. A terceira parte continua, né, nessa mesma toada dos relatos, e assim, quando chega lá na quarta parte, contando a fundação do convento de São José de Ávila. Santa Teresa de Jesus, ela é extremamente devota de São José, nosso pai, aquele que aumenta a nossa devoção a nosso Deus maravilhoso. E a quinta parte, ela faz as considerações sobre a vida de oração e descrevendo algumas visões e revelações que ela teve ainda em vida. Em tudo, sua finalidade é esclarecer as profundezas da vida íntima de união com Deus, a que pode chegar uma alma favorecida pela graça na participação da vida trinitária e da majestade divina. Ela chama sempre Nosso Senhor de Majestade, eu acho isso tão bonitinho, até porque na época em que ela vivia, né, século XVI, mas ela se revela na vida trinitária, se revelando como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo aqui a menção da Santíssima Trindade, e que essas graças inefáveis são concedidas em vista de um valor ou de uma obra sempre em benefício da Igreja, da nossa Santa Igreja Católica. Quem não recebe tais favores extraordinários participa da felicidade íntima de viver o mistério da Igreja, rejubilando-se na humildade de uma vida escondida com Cristo em Deus. É este um esboço e um resumo da autobiografia da nossa Santa Madre Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila. A festa de Nossa Mãe Santíssima do Carmo, no 4º centenário da morte de Nossa Santa Madre Teresa de Jesus, é, que é 16 de julho de 1982, que está aqui na apresentação do livro. Ah, vou dar aqui uma nota de rodapé antes de iniciar outra parte. Essas expressões e muitas outras escondidas nos escritos de Santa Teresa devem ser atribuídas à sua humildade e à dor que lhe causava a lembrança das resistências opostas por muitos anos às graças extraordinárias do Senhor. Seu coração grato em extremo, seu espírito altamente iluminado sobre o que Deus merece das criaturas, pelo que é em si mesmo e depois pelos seus benefícios particulares graças. Compreendida que não é muito chorar toda a vida a mínima infidelidade. É fato averiguado e incontestável que nunca perdeu a inocência batismal. Não só o atestam unanimemente todos os seus biógrafos e confessores, mas o Santo Padre Gregório XV, na própria bula de canonização, dirimiu todas as dúvidas com as seguintes palavras: entre as demais virtudes em que, como esposa adornada do Senhor, se avantajou se avantajou essa serva de Deus, resplandeceu de modo particular sua inteiríssima castidade, a qual tão excelente guardou que não só conservou até a morte o propósito de guardar virgindade que tinha feito desde menina, senão também na alma e no corpo teve uma pureza angelical, livre e de toda a mácula do pecado. Interessante porque Santa Teresa de Jesus, né, como eu disse há pouco tempo aí no vídeo, ela é extremamente devota de São José. E São José, como todos nós sabemos, né, é um amante da castidade, é o próprio casto. Ahn, Começamos então pela vida de Santa Teresa de Jesus, em que ela diz: "E algumas das graças que Deus lhe fez, escritas por ela mesma, amando de seu confessor, a quem se dirige dizendo". Então, parágrafo 1. Assim como me mandaram escrever com plena liberdade
o meu modo de oração e as graças que o Senhor tem me feito, quisera eu também me houvessem permitido dizer, detalhadamente e com clareza, meus pecados e minha vida ruim. Dar-me-ia grande consolação, não permitiram antes, muito me tolheram neste ponto. Por isso, a quem ler esta narração de minha vida, peço por amor ao Senhor, que tenha diante dos olhos o quanto fui ruim, a ponto de nunca ter achado santos, dos quais se converteram a Deus, com o qual me consolar. Ela liberando aqui uma parte da sua petulância. Vejo, depois de chamados pelo Senhor, que não tornavam a ofendê-lo. Eu, pelo contrário, piorava cada vez mais. Parecia estudar modos de resistir à graça de Sua Majestade, como que cometendo sentir-me obrigada a servi-lo com maior perfeição. Tinha consciência de ser incapaz de pagar o mínimo do quanto lhe já devia. Seja bendito para sempre aquele que tanto tempo me esperou. Suplicou-me dar a graça para, com toda a clareza e verdade, redigir esta relação que meus confessores me mandaram fazer. O próprio Senhor também o desejava. Bem o sei, pois há muito deu o entender. Contudo, não me atrevi a fazê-lo. Seja este escrito para sua glória e louvor, e para que futuramente meus confessores, conhecendo-me melhor, ajudem minha fraqueza, e eu, de algum modo, posso retribuir ao Senhor ao menos um pouco de muito do que lhe devo. Para sempre o louvem todas as criaturas. Amém. O reconhecimento da humildade, né? É, nós vamos seguir nos próximos. Esse livro tem 40 capítulos, né? O livro da vida de Santa Teresa de Jesus são também 40 capítulos, como está aqui no final. Deixa eu abrir aqui a página para vocês verem. Esse vídeo não vai ter cortes, não, tá, pessoal? Exatamente para a gente parar com essa ansiedade que a gente vive, nessa loucura desenfreada dessa vida corrida, né? Apesar de eu saber que alguns aí colocam na velocidade 1.5, mas é um exercício de paciência, inclusive para mim. Aqui, ó, 40 capítulos, tá? A gente vai começar as meditações, então, do primeiro capítulo. Aqui, a primeira parte, Jesus, nosso amado. Capítulo 1. O Senhor começou a despertar esta alma para a virtude em sua infância. Quanto ajuda a serem os pais virtuosos. O fato de ter pais virtuosos, tementes a Deus, e de ser tão favorecida pelo Senhor, bastar-me-ia para ser boa, se não fora tão ruim. Meu pai era afeiçoado a ler bons livros e assim os tinha em castelhano, para que seus filhos os lessem. Minha mãe tinha o cuidado de nos fazer rezar e de nos ensinar a ser devotos de Nossa Senhora e de alguns santos. Começou a despertar-me a piedade na idade de seus 6 ou 7 anos. Fazia-me bem ver que meus pais estimavam a virtude. Tinham muitas. Olha ela honrando os pais, que medo. Meu pai era homem de muita caridade com os pobres, piedade com os enfermos e bondade com os empregados. Tanto assim que jamais se pôde conseguir dele que tivessem escravos, porque eles tinham como grande compaixão. Certa vez, tendo em casa a escrava de um de seus irmãos, tratava-a como filha. Dizia causar-lhe grande dor só de pensar que não era livre. Era homem de grande retidão, jamais o ouviram jurar ou murmurar. Era honesto em extremo. Minha mãe, que também tinha muitas virtudes, era de grande honestidade. Passou a vida com frequentes enfermidades. Era muito formosa, contudo, nunca deu a perceber que fazia caso disso. Morreu aos 33 anos e já se trajava como pessoa idosa. Era de trato muito ameno e bastante inteligente. Foram grandes os seus
sofrimentos durante a vida e morreu muito cristamente. Éramos 3 irmãs e 9 irmãos. Pela bondade de Deus, todos se assemelhavam a seus pais em virtude, exceto eu. No entanto, fui a mais querida de meu pai, que não era isto sem alguma razão. Lastimo quando relembro as boas inclinações que o Senhor me tinha dado, o quão mal soube aproveitá-las quando comecei a ofender a Deus. Meus irmãos em nada me impediam de servir a Deus, a todos tinha grande amor e a eles a mim. Um deles, quase de minha idade, era o meu predileto. Ficávamos juntos a ler Vida dos Santos, vendo os martírios e as santas que sofriam por amor a Deus. Parecia-me que compravam muito barato a sorte de gozarem de Deus. Desejava morrer assim, não tanto por amor, ao que entendo, mas para desfrutar depressa dos imensos bens que os livros diziam haver nos céus. Eu adoro a honestidade dela. Unia-me com meu irmão para tratarmos dos meios de conseguir planejar a ida à terra dos mortos, estimulando por amor a Deus para que lá nos cortassem as cabeças. Creio que o Senhor nos dava ânimo em tão tenra idade para o executar se houvesse algum meio. O que mais nos embaraçava era o fato de viverem ainda nossos pais. Impressionávamos em extremo, ler que as recompensas e as penas de outra vida hão de ser para sempre. Acontecia-nos ficar sempre longas horas tratando disso e gostávamos de dizer muitas vezes: para sempre, para sempre, para sempre. Aprove que o Senhor, nestes tenros anos, pronunciando demoradamente estas palavras, o caminho da verdade me ficasse gravado na alma. Vendo que era impossível ir aonde nos matassem por Deus, decidimos tornar-nos eremitas. Numa horta que havia em casa, procurávamos como podíamos fazer ermidas, amontoando pedrinhas que logo desmoronavam. E assim não encontrávamos o modo de realizar nossos desejos. Faz-me agora devoção pensar como o Senhor me dava tão cedo que perdi por minha culpa. Dava esmolas como podia, mas era pouca possibilidade. Procurava solidão para rezar minhas devoções, que eram bastante, especialmente o rosário, do qual minha mãe era muito devota, e nos incutia a mesma devoção. Que só fazendo um parêntese, né? Que tem algumas pessoas que podem pensar aí que Santa Teresa de Jesus excluiu Nossa Senhora da sua vida. Ela acabou de dizer aqui no livro, porque ela é extremamente devota de São José. Mas isso, para quem já fez a consagração a São José, é, nós sabemos que é a junção da Sagrada Família, né? Que é por meio de São José e de Maria e de José. Voltando, quando brincava com outras meninas, divertíamos-nos inventando mosteiros como se fôssemos monjas. Penso que desejava sê-lo, embora não tanto quanto ser Marte. Outras coisas sobreditas. Quando minha mãe morreu, eu tinha 13 anos de idade, ou pouco menos. Ao compreender que a havia perdido, corri aflita a uma imagem de Nossa Senhora, supliquei-lhe com muitas lágrimas que me servisse de mãe. Creio que essa prece, feita com simplicidade, me tem valido. Gente, a simplicidade é a simplicidade. Por sempre, pois sempre encontrei nessa Virgem soberana cada vez que a invoquei e finalmente converteu-me a si. Então aqui ela confessa, né, já a sua consagração à Nossa Senhora. Aflige-me agora ver e pensar qual a causa de não ter preservado inteiramente nos bons desejos os quais comecei. O Senhor, ó Senhor meu, ao que parece, tendes determinado que me salve, praz a vossa majestade, assim suceda. Queríeis fazer-me tantos favores como me tendes feito. Por que motivo permitisses que eu sujasse tanto a pousada onde com tanta frequência havíeis de habitar? Não o digo em proveito meu, mas em reverência a vós. Aflige-me, Senhor, dizer isto. Sei que toda a culpa foi minha. Vejo que nada poupaste para que, desde esta idade, eu fosse toda vossa.
Deixar-me de meus pais? Também não o posso, porque neles só via grande virtude e preocupação com o meu bem. Entretanto, crescendo em idade, comecei a entender as graças naturais que o Senhor me havia dado. Diziam que eram muitas. Ao invés de ser grata, usei todas para ofender, como agora direi. E aí ela vai relatar. Me lembra muito também um processo de confissões de Santo Agostinho, né? Ahn, deixa eu ver aqui se tem alguma nota relevante, algum adendo aqui. Ahn, tendo a santa 7 anos de idade, tentou realizar seus desejos de martírio. Esquiva-se de casa paterna, juntamente com seu irmão Rodrigo, e atravessa parte da cidade. Transpõe uma das portas do sul ao ponte do rio Adádia e lá vai para a estrada de Salamanca, em busca de terra de mouros. Tendo sido encontrados por Dom Francisco Alvarez de Cepeda, seu tio, são restituídos à casa. Teresa, acusada pelo irmão como outrora, como autora da aventura, longe de se desculpar, chora inconsolavelmente, vendo frustrados seus planos de martírio. Aqui há engano, Santa Teresa tinha então entre 13 e 14 anos. Deixa eu ver aqui na parte 4 onde é que a gente citou isto. Ah, tá aqui, né? Quando minha mãe morreu, eu tinha 12 anos de idade. Uma pequena correção. Bom, espero que a gente siga aí neste caminho, né, de leitura deste livro, que foi um livro que me ajudou muito no meu processo de conversão, que é diário e sempre. Mas ano passado eu finalizei meu processo de crisma e eu acho que por graça divina, um dia estava numa livraria que eu fui comprar o Catecismo da Igreja Católica e esse livro me chamou muita atenção. Nunca tinha ouvido falar de Santa Teresa de Jesus, mas já tinha ouvido falar de Santa Teresa d'Ávila e não sabia que eram as mesmas pessoas. E fiquei com esse nome Santa Teresa de Jesus, igual tá aqui na capa, né? E aí fiquei, levo, não levo, levo, não levo, levei, levei. E esse livro me revelou muitas graças. Não, não por pouco, né? E quem sou eu para chegar aos pés de Santa Teresa de Jesus? Mas me identifiquei muito, muito, muito com a história dela. Sigamos nas meditações. Espero que você tenha gostado, que este vídeo seja útil para como Deus quiser, como lhe aprouver, e que principalmente seja um combustível a mais para a conversão dos pecadores e para que eles voltem no caminho da Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.